toda glória, todo louvor e toda adoração. A Ele a nós te damos, Senhor, nós te damos, Senhor, nós te damos. Pra sempre, pra sempre. Nós te damos, Senhor, tudo que temos te damos, tudo que temos depositamos em Sua presença, Senhor. Depositamos em Sua presença tudo que temos, Senhor. A Ele a glória pra sempre. Amém. Você que está sentado, se coloca em pé. Grupo de louvor, não vai. Você que está sentado, se coloca em pé. Amém? Fecha os teus olhos. 30 segundos, grupo de louvor, por favor. Fecha os teus olhos, se coloca em pé. Se conecta ao Senhor, ao Deus que te trouxe a este lugar, ao Deus que você veio buscar. Fale com Ele, aproveita este instante, este minuto, esses segundos para falar com Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, são todas as coisas. Porque dele, por Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A minha vida é dele, e porque dele, por Ele, porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, porque dele. Porque tudo veio dele e volta para ele, e volta para ele, e volta para ele. Os meus filhos são dele, os meus filhos são dele, o meu trabalho é dele, o meu ministério 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 é dele. A minha voz pertence a ele, a minha voz pertence a ele. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, para ele são todas as. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, essa igreja é dele, tudo é dele, veio dele, tudo é dele, volta
Ema calabro sharamana ya calamana. Rimene calabro seke ya mana 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 mana. Ike lebro sharama ya calore mene mene mene. Yemene mene mene sharabagado yemene mene. Sharabagado sharabagado. Pra sempre, amém. A glória, o louvor, a exaltação, a adoração é para Ele. Você pode aplaudir, celebrar, engrandecer o Deus da tua vida, o Deus que te trouxe a este lugar, ao Deus desta casa, o Adonai, o Elohim, ao Jeová Jireh. Ele é a nossa bandeira, é o Deus da nossa salvação. Estamos aqui por causa dEle, por Ele e para Ele. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Todo mundo tem uma história. A nossa é de milagres. 2024. 2024. Certamente que avançar é a nossa história. Amém? Vamos aproveitar o tempo, 19h20. Abre já a tua Bíblia, mídia me ajuda. Vamos para o livro da saída. O segundo livro do Pentateuco. Livro da saída, capítulo 3. Vamos ler o versos 7 e 8. Livro da saída, mídia meteu Jeremias, pastor. Amém. Vamos no capítulo 7. Capítulo 3, versos 7. Assim está correto. Capítulo 3, versos 7. Capítulo 3, versos 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Versos 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vamos orar com o nosso pastor, amém? Senhor nosso Deus e Pai, te glorificamos neste começo da semana, este o primeiro culto. Nos encontramos, Senhor, na tua casa. Queremos ouvir a tua voz, queremos ver a nossa vida, o que o Senhor destinou sendo alcançado e sendo aberto. Fala conosco e à medida que o Senhor for falando, o que tem que se abrir, se abra. O que tem que, Senhor, ser liberto, seja liberto. Use a tua filha para a tua honra e glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu assento, aplaudido ao Senhor. É dessa forma que você aplauda ao Senhor. Amém. Quero, antes de avançar,
Quero agradecer pelo privilégio, pela graça, pela oportunidade que o anjo da igreja, o digníssimo reverendo pastor Manuel Panzo, me concede a oportunidade de estar aqui entre os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer também a Deus pela vida de cada uma mulher, de cada um homem, de cada um de vocês, de cada criança que está neste lugar, nesta hora. Amém? Certamente o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Diga ainda para o irmão, para a irmã que está do teu lado, alguma coisa o Senhor vai fazer. Diz, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. Diz, isso não depende da pregadora. Isso não depende da irmã Dinamena. Isso depende exclusivamente dele. Amém. Isso depende exclusivamente dele. Lemos o livro da saída, que é Êxodo, capítulo 3, versos, começamos do 7, fomos até ao versos 9. Porque aqui o Senhor fala com Moisés, que de fato ele tinha visto a opressão que o povo estava a viver naquele momento. Mas para podermos entender, nós temos que recuar até Abraão para podermos entender o contexto. O Senhor aparece a Abraão e o Senhor pede para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, e que o Senhor faria uma nação numerosa. E havia de engrandecer o nome de Abraão a partir da sua descendência. Seria uma descendência abençoada. Amém? Então veio Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio José. E toda aquela geração de Abraão passa, morre, José morre. E então, no Egito, é levantado, é nomeado um novo faraó. Um novo faraó, entre aspas, um novo presidente ou administrador, é nomeado para governar, dirigir aquele povo. Só que esse novo faraó que é nomeado, que é tomou posse, ele não sabia, ele não tinha noção de quem era o povo que ele tinha a missão de governar, administrar. Ele não tinha qualquer noção de que o povo era. Mas ele não tendo noção do povo que ele estava a governar, ele começou a enfurecer-se, começou a rebelar-se contra o próprio povo que ele tinha o poder, o domínio de governar. Por que ele rebelava-se? Por que ele ficou contra o povo que ele tinha que administrar? Porque o povo, mesmo estando no Egito, o povo crescia, multiplicava, e Faraó não compreendia. Como é que, se eles estão debaixo da minha autoridade, se eles estão debaixo da minha competência, se eu estou aqui para governá-los, como é que eles crescem mais do que nós, os donos da terra, do que eu, Faraó e meu povo? Só que Faraó não sabia que aquele povo que estava a multiplicar, que estava a crescer de forma milagrosa, estava a crescer por causa de uma palavra que o Senhor liberou lá atrás, pela vida de Abraão. Faraó não tinha noção de que os resultados que o povo estava a apresentar era em função de uma palavra que o próprio Senhor
apresentou lá atrás. Ele não tinha conhecimento, ele não conheceu Abraão, ele não conheceu Isaac, ele não conheceu Jacó, ele não conheceu José, ele não conheceu. Então ele não tinha noção de que os resultados que o povo estava a apresentar era em função da palavra que o Senhor liberou lá atrás. E muitas vezes acontece na minha e na tua vida que pessoas veem o nosso resultado hoje, pessoas veem o teu resultado hoje e pensam que aconteceu do dia para a noite, ou que caíste de paraquedas, ou que algo mágico aconteceu. As pessoas não entendem que começou lá atrás. Nós gostamos de ver resultados, gostamos de ver as ações, os atos, mas dificilmente conseguimos perceber de que os resultados que são apresentados hoje é fruto do ontem. É fruto daquilo que foi semeado ontem. Tal como a palavra diz em Eclesiastes, que há tempo de plantar e há tempo de colher o que foi plantado. E muitas vezes pessoas aqui vou usar essa palavra, vão sentir inveja do resultado que você está a apresentar. Mas para eles, caíste de paraquedas ou do nada aconteceu o resultado que você está a apresentar. Mas eles não sabem que há uma história por trás do resultado que estás a apresentar. Eles não sabem que há uma história. Eles não sabem que há noites que você não dormiu. Eles não sabem dos montes, dos jejuns, das vigílias, das lágrimas que você fez, que você derramou. E em função daquilo que você fez lá atrás, hoje você está a colher o que você plantou. Só que há uma boa nova. Que eu escrevi assim: o desconhecimento das pessoas acerca da tua história não anula aquilo que o Senhor já liberou sobre ti. Não vou repetir. O desconhecimento que as pessoas têm sobre ti, o desconhecimento que as pessoas têm sobre a tua história, não anula aquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Faraó se levantou contra o povo que apresentava resultados, contra o povo que multiplicava, contra o povo que crescia, o povo que avançava. Faraó se levantou, mas Faraó se levantando, ele não pôde anular uma palavra que Deus liberou sobre a descendência de Abraão, que seria uma nação, uma geração abençoada, forte. A afronta de Faraó não podia anular aquilo que foi estabelecido sobre o povo de Israel. Não podia anular. Apesar dele pensar, não, esse povo está a crescer muito, eu preciso fazer alguma coisa para oprimi-los. Esse povo está sob minha autoridade, está debaixo da minha autoridade, mas esse povo quer crescer mais do que eu. Esse povo está a apresentar resultados maiores do que o meu povo. Ou seja, Israel era como se fosse estrangeiro. O povo de Israel só chegou até o Egito porque José veio com seus irmãos com seus filhos, com seus gados, vieram todos. Porque José na altura era o administrador, o governador, e o Senhor tinha estabelecido José naquele tempo, e por causa de José todo o povo foi alcançado. Então o povo de Israel se estabeleceu no Egito. Na altura, por causa da fome, por causa da dificuldade, Egito, na altura, vamos dizer, era, supostamente agora,
em palavras miúdas, como Portugal, que toda a gente quer ir porque está tudo bem e tudo mais. E Israel foi e se instalou. Israel foi e se instalou. E ficou lá muito tempo. A Bíblia diz que foram 400 anos que Israel ficou no Egito, numa terra estrangeira para eles, porque não era a terra deles, e estavam sob domínio dos egípcios, amém? E ele viu, o povo está a crescer muito, eu preciso aplicar estratégias de como fazer com que esse povo parasse. Como é que eu vou fazer com que esse povo pare? Como é que eu vou aqui criar estratégias para esse povo parar? Se calhar alguém tem preparado, organizado numa agenda estratégias de como ele vai te fazer parar de avançar. Se calhar alguém tem preparado. Não, a irmã aqui não tem Mônica. A irmã Mônica está a avançar demais. 2024, avançar a história dela. Não está errado. Eu preciso aqui fazer coisas para que o avanço dela seja bloqueado ou cancelado. Já que ela acha que 2024 avançar a história dela, era mais ou menos essa jogada que Faraó estava a tentar fazer contra o povo de Israel. Ele começa a ver que estratégias eu vou aplicar para parar o avanço desse povo, o crescimento desse povo. Ele aplica trabalhos esforçados. Eles começaram a dobrar. Eles já eram escravos e eles já tinham determinadas tarefas distribuídas, trabalhos distribuídos, mas ele aumentou. Eles começaram a fazer trabalhos forçados, começaram a carregar cargas muito mais pesadas. E ele imaginou, assim que eu estou a oprimi-los, assim que eu estou a sobrecarregá-los, em outras palavras, assim que eu estou a lhes apertar, eles vão ficar desgastados, eles nem tempo de pensar em avançar eles vão ter. Eu vou apertá-los, eu vou esmagá-los, eu vou oprimi-los, eu vou sobrecarregá-los, vou dar carga pesada, para que eles nem tempo de pensar em avançar eles tenham. Foi exatamente essa estratégia que Faraó usou. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto Faraó lhes apertava, lhes oprimia, eles cresciam. Enquanto mais eles eram apertados, mais eles cresciam. Deixa eu trazer isso para o nosso contexto. Enquanto as coisas mais ficam difíceis, enquanto as coisas mais apertam, enquanto o inimigo tenta ver estratégias, canais, portas na tua vida que são vulneráveis, ele começa a ver, é a vida sentimental, vou apertar mais. Ele começa a ver, é a vida financeira, vou apertar mais. Ele começa a ver a vida acadêmica, ela quer voltar a estudar, não, vou apertar mais. Só que enquanto eles pensam que estão a nos apertar, nós estamos a vir na terça-feira, estamos a vir no culto das mulheres, estamos a vir na quinta do estudo bíblico, estamos a vir na sexta-feira no altar, estamos a vir na Ediz, estamos a vir no domingo, enquanto eles pensam que o aperto é para fazer com que o povo pare de avançar, pare de crescer. Afinal, o aperto, a Bíblia vai dizer que enquanto eles eram apertados,
enquanto eles eram oprimidos, mas eles cresciam. Porque enquanto eles pensam que nós vamos parar de avançar, nós estamos a dizer 2024, avançar é a minha história. Nós estamos a dizer não é tempo de parar, não é tempo de ficar calado. Nós estamos a dizer que sentença nenhuma prevalecerá contra a nossa cabeça. Nós estamos a dizer que apesar das coisas estarem difíceis, há uma palavra que foi liberada e que avançar é a nossa história. Eu não estava lá quando a palavra chegou, mas eu tomei posse dessa palavra sobre a minha vida e é uma realidade no céu, assim como foi uma realidade na minha vida, é uma realidade. Eu posso não ver, mas 2024 avançar é a minha história. Enquanto eles pensam que apertando vamos desistir, nós não vamos desistir, porque há um canal, uma terra que mana leite e mel, que precisamos alcançar, porque 2024 avançar é a nossa história. Avançar é a nossa história. Não, eles podem pensar que estão a nos apertar demais, que nem tempo de pensar em avançar nós vamos ter. Mas enquanto a Bíblia diz, enquanto o faraó apertava, oprimia, sobrecarregava, mas o povo crescia. Faraó não tinha nem noção de quem ele estava se metendo. Faraó nem noção tinha. Nem ele pensou, esse povo caiu aqui de paraquedas. Eles pensam que aqui nós chegamos, caímos de paraquedas. Só que eles esquecem que a nossa história é de milagres. Faraó disse, não, eu vou apertar. Vou fechar todo o círculo. E eu vou bloquear as finanças. Vou bloquear a vida sentimental. Vou bloquear os estudos. Vou bloquear a madre. E eu vou bloquear. Mas enquanto ele bloqueia, nós permanecemos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. E apesar de haver aquele cenário completamente diferente, completamente ao contrário, nada podia anular o que o Senhor liberou lá atrás. Nada podia. Mídia, põe por favor Salmos 139. Salmos 139. Vamos começar do versos 13. Salmos 139, versos 13. Diga para o irmão que está do teu lado. O cenário contrário não vai anular aquilo que Deus falou. Amém. Salmos 139, 13 diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Tem uma outra versão, por favor, ainda neste versículo, mas outra versão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre.
Tu me viste quando eu estava ainda no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Cada momento foi estabelecido quando nenhum deles ainda existia. Só aqui eu podia parar, porque aqui o versículo já te pregou. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Nenhum cenário contrário vai anular o que Deus falou. E Faraó pensou que aquele momento contrário pudesse anular. Só que cada dia da nossa vida, da história de Israel, do povo de Israel, estava registrado em um livro. Cada momento tinha sido estabelecido quando nenhum deles existia. E aí
Deus encontrou em você a resposta das orações da tua geração. Isso é muito profundo e se calhar você não está entendendo. São 4 gerações, são 400 anos. Uma geração de 100 anos, a segunda de 200, a terceira de 300, a quarta geração, 400. E eles cresceram aprisionados. Eles cresceram oprimidos. Gerações foram oprimidas durante 400 anos. Sem esperança, sem poder sonhar, sem poder crer, se assim posso dizer. Eles oravam, mas sem poder ter uma visão holística, né? Uma visão ampla, sem poder ter uma visão, um ambiente que lhes permitisse sonhar. Porque vou alegar que até era uma cultura, já era normal. Já era normal. Essa opressão, eles viverem naquela situação. 400 anos. Se só você, 27 anos, a te oprimirem, imagina 400. Imagina você, dois filhos, filho de dois filhos e filho de dois filhos. Você com 35 anos, a te oprimirem na vida sentimental já é muito. Noutros termos nós usamos já é bué, né? E 400. Quantas gerações choraram, quantas gerações oraram ao Senhor para que o Senhor ouvisse as orações deles, para que o Senhor lhes respondesse. Quantas gerações choraram para que o Senhor mudasse a realidade em que eles se encontravam? Quantas gerações? 4. E aí o Senhor levanta Moisés como resposta das orações daquelas 4 gerações. Aí o Senhor levanta Moisés, dá as instruções a Moisés, nós conhecemos. Mas Moisés é como nós, é como eu e você. O Senhor lhe disse: vai ter com Faraó, explica. Eu vou ter com Faraó, Senhor. Eu que não sei falar. Eu que não me expresso bem, não tenho o melhor português. Eu que no português me ganham, palavra difícil, não estou a conseguir pronunciar. Eu que não tenho a melhor roupa. Eu que não tenho a melhor peruca. Eu que não tenho o melhor carro. Eu que não tenho os melhores sapatos. Eu que não calço Aldo, não calço Zara. É mesmo só 2 ainda, Senhor, eu. É mesmo, Senhor, eu que o Senhor está me levantando. Não é mesmo você. O Senhor está a dizer: é mesmo você, Moisés, que eu estou a levantar. Estou a te dar ordem para ir ter com Faraó. E Moisés está a trazer as suas dificuldades, não digo, mas as suas falhas, as suas debilidades. Ele está a apresentar ao Senhor as suas debilidades. Essas debilidades podem ser, ao nosso contexto, comportamentais. Senhor, eu que sou rabugenta. Senhor, eu que faço isso e aquilo. Mas o Senhor está a dizer: é mesmo você, Moisés. Podia ter escolhido outra pessoa, mas eu escolhi você. Nessa noite eu venho te dizer que o Senhor te escolheu você mesmo. Na tua casa, na tua família, na tua geração, o Senhor te escolheu você. Tal como nós aprendemos no domingo, o Senhor escolheu você, porque você é que tem a chave para cumprir a missão e o propósito que Ele estabeleceu na tua família. Assim, tal conforme você é,
com cabelo, sem cabelo, com postiço sanguito ou outro normal, com Sabrina do Jaén ou Sabrina da Aldo, com peruca ou sem peruca, com cabelo afro ou não, ou dreads, o Senhor te escolheu mesmo você. Com as tuas debilidades todas, o Senhor te escolheu mesmo você. Tal conforme você é. O Senhor te escolheu para que a partir de você, a geração que vem depois de você, seja totalmente diferente do que as 4 gerações que já passaram. O Senhor escolheu você para que a partir de você, a missão para a qual Ele te estabeleceu na tua família se cumpra. Nós lemos em Salmos 139 que antes, mídia pode colocar Salmos 139. E é essa luta que acontece com todos nós. Nós nos diminuímos, nós nos desvalorizamos, é uma luta interior, porque achamos que não somos capazes, achamos sempre que não merecemos, achamos sempre que não somos os melhores, achamos sempre que em nós falta alguma coisa. Assim como Moisés pensou que nele faltava, porque ele apresentou a sua debilidade. Mas o Senhor disse: é mesmo você, gago, que não fala bem, que eu te escolhi. É mesmo você que eu te escolhi. É mesmo você que eu te escolhi. E a Bíblia diz que então Moisés foi e o Senhor depois levantou Arão para juntos cumprirem a missão. Moisés e Arão eram como se fossem intermediários entre Deus e Faraó. O que o Senhor falava, eles levavam para Faraó. O que o Senhor falava, eles levavam para Faraó. E Faraó, vou usar o termo armado em mal. Eu, pai grande. Eu, gigante Golias. Eu, a rainha, Eu me parar, soltar o povo para que eles avancem. Isso não existe. Então o Senhor começou a lhe educar, em outras palavras. Mandou a primeira praga, mandou a segunda, mandou a terceira, mandou a quarta, mandou a quinta. Faraó nada, sempre. Eu não vou deixar esse povo avançar, esse povo não pode avançar. Sexta praga, sétima praga, oitava praga, nona praga, décima. Faraó é insistente. Não, os faraós são insistentes. Os faraós não gostam de deixar ir a bem. Então o Senhor lhes educa para eles deixarem ir a mal. Faraós são insistentes. A minha segunda lição é: tudo faz parte do propósito. E a Bíblia diz que o Senhor, na décima praga, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Na décima praga, Faraó disse: então vão. E o povo foi. E o Senhor endurece o coração de Faraó. Porque tudo faz parte do propósito. É a segunda lição. Tudo faz parte do propósito. É que Faraó pensou que o coração dele endurecido, é ele próprio que endureceu. Afinal, o Senhor nos céus é que endureceu o coração dele, porque tudo fazia parte do propósito
de Deus. Aí, Faraó, com o coração endurecido, ele muda de ideias. O povo saiu e começaram a caminhar, toda aquela gente, para saírem do Egito. O Faraó muda de ideias. Não, vamos lá, atrás deles. Depois a Bíblia diz que o povo olhou para trás e viu que o exército vinha. E o povo disse para... Isso está no 14. Disse para Moisés. Mas disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E a lição 3 é: filhos de escravos são escravos. O povo saiu. E enquanto caminhava, olhou para trás, viu que os egípcios estavam a vir, o exército. E disseram: por que nos tiraste? Podias nos fazer morrer lá no Egito. Quer dizer, essas 4 gerações já ficaram habituadas à escravidão. Essas 4 gerações já ficaram acostumadas, já era normal. Então, eles receberam uma ordem para saírem, para avançarem, mas eles só por causa do inimigo que estava atrás deles, esqueceram que eles tinham que marchar e continuar a andar, porque avançar é a história deles, eles esqueceram disso. Eles disseram: era mais fácil nós continuarmos ali, a sofrer, na sofrência, no sofrimento extremo. Era mais fácil nós continuarmos lá a sofrer do que estarmos aqui supostamente à deriva, sem direção. Isso acontece conosco diariamente. Nós ficamos tão habituadas ao sofrimento, à escravatura. Ficamos tão habituadas à pobreza, à miséria, que quando o Senhor nos tira, criando uma situação desconfortável, não era melhor mesmo quando nós estávamos lá? Não era mesmo só funs com lambula, mas estava mesmo bom. Não vi aqui no bacalhau com natas. Bacalhau que caro. Quer dizer, num ambiente desconfortável, você pensa logo: não, era melhor naquele tempo da caboenha. Porque você já ficaste habituada à escravatura. As tuas gerações que vieram antes de ti, elas vieram naquela escravatura, e você que nasceste lá, você também entrou, também ficaste habituada. E quando estás aqui na terça-feira no altar, na terça-feira é fatal orar. Oraste aqui, sai, acabou. Vais para casa, aperto. Acho que era melhor quando eu não orava. Não me apertavam. Quando eu não orava, não me davam corrida no sono. Quando eu não orava, parece que era melhor. Por quê? Porque você estava habituada ao conforto. Aí o Senhor te leva para uma situação desconfortável, que porque avançar é a tua história e você não pode avançar parado. Para você avançar, você precisa se mover. E muitas das vezes o movimento, o processo de nos movermos para avançar é a nossa história. Ela vai causar mesmo desconforto, e esse desconforto é o Senhor mesmo que está a criar. Porque Faraó pensou que ele é que endureceu o coração dele sozinho. É mentira. O Senhor do céu é que endureceu o coração dele para atacar mesmo o povo de Israel. Os bruxos da família estão pensando: não, vou mesmo lhe apertar, vai mesmo correr quando acordar. Afinal, o Senhor é que está a criar essa situação desconfortável, que é para você entender: oh baby, avançar a tua história, e você precisa se mover, você precisa sair dessa escravidão, dessa escravatura, porque já são gerações que já vêm nascendo, gerações, 4 gerações. Uma geração nasceu, não entraram na faculdade e só ficaram no ensino de base. Outra geração nasceu, só ficou no ensino médio. Outra geração
geração cresceu. Antes era só até a 9ª. Agora a 3ª geração chegou na 10ª. A outra geração só chegou na 11ª. A 4ª só chegou na 12ª. E você também que nasceste nesta família, para ti é normal. É normal. Você também só para na 12ª. Também todos estão para na 12ª. É normal. Quer dizer, você não avança, ninguém avança, 4 gerações não avançam. E você quando está aqui a orar, te apertam só um pouco. Era melhor até eu não orar. Naquela igreja, desde que eu comecei a orar, começaram a me apertar muito, eu não quero mais. Sem entender que muitas das vezes o aperto, o Senhor, mesmo que você está aqui a orar, é que permite. Para te forjar, para te tornar intercessora. Intercessora de gerações, intercessora que está a abrir caminhos para que a outra geração viva diferente, viva fora dessa escravatura. Mas para você entender isso, já choraste bué? Para você entender isso, já choraste bué? Sou eu é que sofro, sou eu, tudo só me acontece eu. Para entender isso, desconforto, às vezes, o colega do serviço pode estar a pensar que ele é que provoca, mas é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Eu já estou a terminar. E nos habituamos tanto à escravatura. Só porque olhamos para trás e vimos que o povo está a vir. A minha última lição para terminar é: se alguém tem que morrer para que você avance, alguém vai morrer. Não vou repetir. Se alguém tem que morrer para que você avance, alguém vai morrer. Você que está nos assistindo na live, se alguém tem que morrer para que você avance, alguém vai morrer. Porque a Bíblia diz, em Êxodo 14, você pode se colocar em pé, amém? Em Êxodo 14. (14, 23). Os egípcios que o perseguiram, que os perseguiam, entraram atrás deles com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorou o acampamento dos egípcios. Empurrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Aí estamos no cenário que o povo precisa avançar, porque 2024 avançar é a nossa história. E vem atrás o faraó e todo o seu exército. Aí estamos perante um mar onde não tem caminho para o povo passar. Aí o Senhor pede Moisés para estender a vara. E o mar começa a se abrir de trás para a frente. Aí o povo começa a caminhar, o mar se abriu, começa a caminhar, porque avançar é a nossa história. Eles começam a avançar. Entretanto, Faraó, como é teimoso, e seu exército também entraram no meio do mar. Entraram também no caminho que o Senhor abriu para o povo de Israel passar. Exército teimoso, Faraó teimoso, que disse: quem é ela que vai avançar?
eu vou atrás dela até aonde eu puder, mas ela não avança. Vamos trazer nos dias de hoje, se calhar ele apostou. Se calhar houve uma reunião, esse povo não pode avançar. Até no último minuto nós vamos lhes apertar. E o povo vinha atrás do povo de Israel. E assim que o povo de Israel termina de passar, o Senhor começa a fechar o mar. O Senhor começa a fechar o mar. Um exército, são vários carros, são vários cavalos, são vários recrutas, são vários soldados. Vou aplicar. Imagina, exércitos, muitas das vezes quando aquela tropa é insuficiente, pedem reforço. O bruxo da tua família pediu reforço no bruxo do bairro, pediu reforço no bruxo do teu serviço, pediram reforço no bruxo da família do teu marido. Imagina, do bairro, do serviço, da tua família, da família do teu marido, da igreja, todos se uniram. Nós não vamos deixar que a Mônica avance. Nós vamos, até o último minuto, nós vamos apertar. Imagina um exército tão grande atrás do povo de Israel. E o mar começa a fechar. O mar começa a fechar. E todos os carros, todos os cavalos, todos os soldados, todos os exércitos, todos os feiticeiros, todas as feiticeiras, todo homem gigante, todo Golias, toda rainha, todo rei, começa a ser exterminado. A história deles começa a ser exterminada, a história começa a ser apagada. Eles começam a ser mortos pelas águas. Eles começam a ser mortos pelas águas. As águas, a Bíblia diz que todas as águas mataram todo o exército egípcio. Faraó e os seus soldados, Faraó e os seus tenentes, Faraó e toda a tropa que estava pronta e preparada para combater contra o povo de Israel. Toda a tropa, não sobrou nenhum. A sua história terminou naquele capítulo. Daí em diante já não há mais a Bíblia que vai dizer que há um faraó, que há um exército. A sua história foi terminada, exterminada naquele momento. Foi exterminada naquele momento. E nunca mais na Bíblia se falou de um rei, de um faraó que se levantou, porque naquele momento a sua história terminou. Se calhar lá havia soldados, vou dizer cafeiticeirozinho, que ainda tinham alguns anos de vida, mas como estavam dentro daquele exército, também foram exterminados. Eu quero te dizer que não importa se quem é que se colocou contra a tua vida, não importa quais são as alianças que foram feitas, não importa se uniram na família, se uniram no serviço, se uniram na vizinhança, não importa se uniram aonde, mas todos foram exterminados. Eu não sei quem se meteu contra a tua vida, eu não sei quem disse que 2024 ela não vai avançar, eu não sei quem disse. Rabacheque remene calamanai, rebacato rebacheque remeneia, rica labagaçoque rebagadaia, recacheque remacalamanai, rica lebacheca labagadoi, remamamamamamama, saca labagado, saca labagado, riquete calabagados, remacheque lebagadaia, riquetaia canamanama, xeremene calamanai, yema calamanai, rebabacheque lebegedeia. O mesmo Deus que ajuiza, o Deus que ajuiza, o Deus que pelejou contra o povo de Israel, o Deus que pelejou pelo povo de Israel, é o mesmo Deus que está neste lugar, é o mesmo Deus que nós clamamos, é o mesmo Deus que nós buscamos, é o mesmo Deus. Xarabagadaya lavagada, recacata lava sequereme.
Rebagadaya, Rikelabaseke Rebasanamanai, Rebagasoke Lebegadeya, Ribasaka Yamana, Rebagadoseke Lemene. Já tiveram tempo de se converter. A rainha já teve tempo. O rei, o faraó, já teve tempo. Senhor, assim como pelejaste contra o povo de Israel, pelejaste pelo povo de Israel. Senhor, peleja. Senhor, peleja. Senhor, a juíza. Senhor, quem tem que morrer, Senhor, morra. Senhor, quem tem que morrer, Senhor, morra. Senhor, quem tem que morrer, Senhor, morra. Shakalabagadai. Yema mama mama mama. Shakalaba sekelemene. Rebagadaya. Shakalaba sekelemene. Rekalaba sekerebagadaya. Remakalaba seia. Ikelabagai. Quem falou que eu não vou avançar, quem fez a aposta para eu não avançar em 2024, Senhor, a juíza. Senhor, a juíza. Senhor, a juíza. Senhor, a juíza. Recalaba sekerebegede. Quem falou que esta igreja não vai avançar, Senhor, a juíza. Senhor, a juíza. E calaba seca remeneia, e calaba saca yamanaya, rebaga soca rebegedeia. Hoje, Senhor, quem tem que morrer, morre. Senhor, quem tem que morrer, todo o exército que se preparou, Senhor, todo o exército que se preparou, Senhor, toda a união no mundo do espírito que fizeram contra o meu casamento, que fizeram contra a minha vida profissional, Senhor, todo o exército, morra, morra, morra. I cannot feel my Lord. There is prophecy. Shakalabagadai, alabagadai. Senhor, já tiveram tempo de se converter. Senhor, Deus que pelejou pelo povo de Israel, és o mesmo que eu sou. Deus que entrou na batalha, Deus que entrou na batalha.